Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É uma alegria recebê-los todos aqui. Os amigos nossos das outras casas também que vieram prestigiar, né? E é muito bom, é muito gostoso a gente estar reunidos para estudos, né? Ainda mais um tema que faz muito parte de nós, né? A questão da mediunidade. Então é muito bom e quanto mais a gente souber, mais fácil para a gente lidar com ela, a gente se entender e compreendê-la, né? Então vamos nesse momento fazer a nossa oração inicial. Vamos também agradecemos ao Moacir, mais uma vez, por ter feito a harmonização para a gente. E vamos então fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e vamos sentir a sua presença nos envolvendo, assim também como o nosso anjo guardião, os amigos espirituais que prepararam esse ambiente, trazendo a higienização, a harmonização, esse bem-estar que sentimos ao adentrarmos aqui. Agradecemos, Mestre Jesus, por essa oportunidade, por este momento, e que possamos refletir e colocar em prática esses ensinamentos através das nossas atitudes. Que possamos ser um instrumento da tua paz, um instrumento da tua seara a trabalhar em favor ao nosso próximo, seja ele desencarnado através da mediunidade, seja o nosso próximo encarnado. Pedimos, Jesus, que essas bênçãos também envolvam o nosso querido James Fonseca, que a espiritualidade continue envolvendo e inspirando. Que assim seja, graças a Deus. Também gostaria de chamar aqui a presença do Júnior, que irá fazer a apresentação do Gênesis. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande ver a casa lotada, né? Precisamos sair na correria para arrumar as cadeiras, mas graças a Deus deu tudo certo. Pediram para que a gente comunicasse que o James viria e o resultado foi muito bom. A casa está cheia e é uma alegria muito grande para a gente. Eu vou apresentar aqui um breve currículo do James, né? James Douglas da Fonseca. É nascido em Itacoarituba, no estado de São Paulo, é empresário, professor, graduado em Pedagogia e História, é presidente, expositor e trabalhador da Casa Espírita Amor e Caridade, de Itacoarituba, aqui no estado de São Paulo. Também membro e participante do Movimento Espírita de Avaré e região, atuando de forma ativa como expositor da doutrina espírita. James, é um prazer recebê-lo em nossa casa. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Agradeço as palavras de carinho e de incentivo do nosso irmão. Agradeço a oportunidade dada a mim por esta casa, através da direção. E agradeço a presença de todos vocês. De fato, é uma alegria ver uma casa espírita, numa quinta-feira como essa, tão cheia. Todos aqui reunidos com um propósito: ouvir o Evangelho, buscar a verdade, uma verdade que foi anunciada pelo nosso querido Mestre Jesus, quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é a doutrina espírita que traz essa verdade, que nos liberta dos grilhões que nos prende à ignorância. É só a doutrina espírita que nos dará condição
de alçar voos em direção ao mais alto. E é por isso que nos emocionamos quando vemos tanta gente buscando esta verdade. A energia que esta casa, nesse momento, nos oferece, só temos a agradecer a todos vocês e a esse mundo espiritual representado aqui por esses trabalhadores em espírito. O livro dos médiuns, lançado naquele distante janeiro do ano de 1861, é considerado um verdadeiro tratado a respeito de uma faculdade que existe desde que o homem existe na Terra. Segundo palavras do codificador, esta faculdade que conhecemos como faculdade mediúnica é inerente ao ser humano. E nesta bela obra, nesta magnífica obra, no capítulo 14, no item 159, Allan Kardec irá dizer que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é considerado médium. E como todos nós sentimos, uns mais, outros menos, uns de forma ostensiva, uns de forma rudimentar, esta faculdade, todos nós somos então considerados médiuns. No entanto, o codificador faz um alerta: chamaremos comumente de médium somente aquele que trabalhar esta faculdade de forma ostensiva. E seguindo então essa premissa de que todos nós somos médiuns, que todos nós estamos sempre em contato com esse mundo espiritual, e que desde que o ser humano habita a Terra, esta faculdade também habita através de nós, quando fazemos uma viagem ao passado, vamos perceber que os nossos ancestrais já utilizavam-se desta mediunidade. Não com este nome, porque é o Espírito Emmanuel, que através da psicografia incomparável de Francisco Cândido Xavier, que irá dizer que toda esta faculdade, que existia e que era exercida antes da doutrina espírita, deverá ser chamada de mediunismo, e que somente chamaremos de mediunidade este mediunismo educado, disciplinado, através da doutrina espírita, através de um livro dos Espíritos, de um livro dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Poderíamos falar do Pentateuco, mas o Espírito Amigo sempre nos diz que um bom médium é aquele que conhece no mínimo essas 3 obras. O livro dos Espíritos, porque se vamos falar de contato com os Espíritos, precisamos conhecer esses Espíritos. O livro dos médiuns, para que tenhamos o conhecimento sobre essa faculdade. Mas a terceira obra, até mais importante do que as 2 primeiras para um bom médium, é o Evangelho segundo Jesus. O Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, porque é o Evangelho que vai nos dar a sustentação moral para sermos um médium da luz. Porque mediunidade todos possuem. Se nós estamos num mundo onde somos influenciados pelos Espíritos, onde muitas vezes estamos nos acotovelando com eles, como a questão de número 459 de um livro dos Espíritos, quando Kardec interroga os benfeitores do mundo maior, se os Espíritos podem influenciar sobre os nossos pensamentos, as nossas ações, e a resposta é até um pouco assustadora, muito mais do que nós podemos imaginar. Comumente são eles que nos conduzem. Então estamos sempre em contato com esta espiritualidade. E no mediunismo, quando nós utilizávamos de maneira rudimentar, isso era necessário porque não tínhamos uma doutrina espírita. Quando recuamos lá atrás, quando os xamãs, aqueles líderes religiosos das tribos, numa espécie de transe, se comunicavam com os espíritos ancestrais, que traziam através desse líder religioso as orientações de como fazer as ervas, as misturas
que seriam utilizadas como medicação e que ajudariam no progresso da humanidade, o mediunismo. Quando pensamos na antiga Roma, as sibilas, na antiga Índia, os rishis, na antiga Grécia, os pitons, as pitonisas, no Egito, os hierofantes, médiuns, não com esse nome, porque esse nome foi criado por Allan Kardec, um homem de extrema inteligência, de grande raciocínio, que utilizou uma palavra nova para uma faculdade que agora ele sabia explicar: médium intermediário, que está entre dois planos. E a partir desse momento nós temos o médium e a mediunidade. E a partir desse momento nós temos a responsabilidade de vigiar os nossos pensamentos, porque é justamente através da nossa mente que os espíritos influenciam em nossas ações e atitudes. Não é o encosto, como muitos dizem, não é o espírito que está aqui do nosso lado, porque muitos que estão aqui, ou alguns que estão aqui, pode ser que estejam numa casa espírita com toda a proteção do mundo espiritual que trabalha aqui, mas se não tiver uma mente que esteja vigiando e orando, pode estar ligado com uma entidade que nesse momento está do lado de fora da casa, porque esta comunicação, esta influenciação é de mente a mente. Não necessariamente o espírito precisa estar aqui. E isso nos dá uma grande responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos. Há um jargão popular que diz com quem andas, e eu direis quem és. E eu posso dizer, diga o que pensa, e eu direi quais espíritos estão do teu lado. Porque nós vamos atraindo esses espíritos pela sintonia dos nossos pensamentos. Por isso Jesus, em sua infinita sabedoria, ele pregava o orai e vigiai, porque a oração eleva nosso pensamento e faz com que nós estejamos vigiando para que não tenhamos maus pensamentos, pensamentos ruins, pensamentos que possam atrair entidades que estagiam na mesma frequência e que vão potencializar ou o mal ou o bem que existe em mim. Como nós temos o livre-arbítrio, como nós somos os arquitetos do nosso destino, nós escolhemos o que vamos pensar. E através do nosso pensamento, nós vamos produzir o bem ou o mal, que vai ser potencializado. O bem pelos bons espíritos, mas o mal por espíritos que ainda estão no estágio inferior. E dessa forma vamos compreendendo porque vemos tantas tragédias, tantos homicídios, tantos crimes bárbaros. Com certeza, a falta da oração, da vigia, fez com que certas pessoas pudessem entrar em contato com espíritos que estavam na mesma sintonia e que passaram a potencializar seus pensamentos. Um pequeno crime, um roubo de carteira, um roubo de celular, um assalto à mão armada, um assassinato, a formação de uma quadrilha, um roubo, uma tragédia, um homicídio, tudo começa com um pensamento. Mas as grandes obras, as instituições que nós conhecemos, que favorecem centenas e milhares de pessoas com o bem, tiveram início com um pensamento. Por isso Jesus já dizia: não cometereis pecado nem em pensamento, porque é pelo pensamento que nós vamos iniciando qualquer projeto em nossa vida, e é pelo pensamento que nós podemos ser médiuns ou das sombras ou da luz. A escolha é nossa, a cada um será dado conforme suas obras, disse Jesus. A sementeira é nossa, mas a colheita é obrigatória. Francisco Cândido Xavier disse uma vez: somos livres para fazer nossas escolhas, mas a partir do momento que nós escolhemos, somos prisioneiros das consequências da escolha feita. Nada mais sábio do nosso querido Chico, que se tornou um grande médium da luz. E para ilustrar-nos justamente esse tema,
gostaríamos de apresentar nessa noite dois personagens. Um deles pode simbolizar justamente essa mediunidade das sombras, justamente essa capacidade de ajustar nosso psiquismo com o mais alto ou com o inferior. E esse personagem, ele iria marcar a vida de centenas de milhares de pessoas na Terra de forma negativa. Ele nasceu numa pequena cidade chamada de Braunau. E ali naquela cidade ele cresceu como uma criança qualquer. Os seus biógrafos não apontam nenhum acontecimento que pudesse justificar o que ele faria no futuro. Teve uma infância comum, brincou, correu, chorou, sorriu, se tornou adolescente. E com a adolescência, os sonhos. Ele gostava de pintar telas. E por isso mesmo começou a anelar o sonho de cursar belas artes. Para que conseguisse tal feito, matriculou-se em Viena. E no dia aprazado ele foi realizar a prova que daria a ele a oportunidade de adentrar a universidade. Tratava-se de um jovem inteligente. Não obstante, ele não teve êxito. Foi reprovado. Ele não desistiu. Novamente ele marca, mas agora, quem sabe, um outro caminho, que estava atrelado com o primeiro, porque tem a ver com desenho, engenharia. E ele novamente agora tenta prestar o curso, faz a prova, e novamente ele é reprovado. Diante as reprovas, ele seguiu sua vida. O seu pai, que era um alfandegário, viria a falecer, a desencarnar no ano de 1903, e a sua mãe, posteriormente, em 1907. E sem ter muito o que fazer ali, em Braunau, ele resolve transferir-se para Munique, na Alemanha. E vai ali em Munique viver da pensão que recebia através da morte da mãe, e também do dinheiro que ganhava com a pintura e a venda de telas, que era a sua grande paixão. Ele ficava na estação do trem, e as pessoas que ali passavam de um lado para o outro, algumas paravam, algumas desejavam comprar suas telas, e assim ele seguiu sua vida. Mas foi no ano de 1914 que algo iria abalar todo o planeta. O início da Grande Guerra, que hoje nós conheceremos como a Primeira Guerra, porque houve a Segunda, mas que naquele momento era somente a Grande Guerra. E ele resolve alistar-se no exército alemão. Ele era austríaco, mas vai lutar pelos alemães. E vai ter uma função das mais perigosas, mensageiro. Ele tinha que levar mensagem de um lado para outro em um momento que nós não tínhamos o celular, não tínhamos uma forma mais sofisticada de comunicação, e ele tinha que atravessar os campos, e por isso mesmo foi alvejado certo dia, ferido, sobreviveu. E no final da guerra, ele foi condecorado com a Estrela de Ferro, uma das maiores homenagens do exército alemão. E foi justamente no ano de 1919 que ele recebeu um conselho de um amigo. Ele, que agora era um ex-militar, o amigo lhe disse: por que você, que é jovem ainda, possui uma boa oratória, por que você não entra para a política? Poderia ser um bom político. E ele resolve então aceitar o convite e passa a fazer parte de um pequeno partido que existia, o Partido Operário Alemão. Naquele partido ele se inscreveu, era um partido com um pouco mais de 100 participantes, e justamente nesse ano de 1919 ele resolveu buscar conhecimento sobre algo que acontecia com ele desde a sua adolescência, mas que ele não conseguia explicar. De quando em quando, ainda jovem, ele passava por uns transes, e nesse transe ele entrava em contato com espíritos que através dele deixavam mensagens. Ele tinha um comportamento até então, um comportamento que não desabonava o seu caráter, mas de quando em quando seus amigos, segundo biógrafos, diziam que através da sua boca saíam falas oratórias, discursos que não era dele. E ele resolveu estudar sobre o assunto e procurou um grupo esotérico, não espírita.
E nesse grupo esotérico, ele passou a entender que o que acontecia com ele era justamente possuir esta faculdade que permitia que ele tivesse em contato com os espíritos. Começou a ajustar seu psiquismo para fazer uso para benefício próprio, esquecendo-se que Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes, esquecendo-se que a mediunidade é um instrumento para que venhamos a trabalhar para o outro, mas nunca para si próprio. E ele ajusta esse seu psiquismo para conseguir seus objetivos. Agora, na política, desejava o poder, a glória, e começa em contato com essas entidades que iriam pouco a pouco potencializar o mal que já aparecia nele, a conseguir atingir seus objetivos. Rapidamente ele manipula os participantes, toma para ele o partido que até então estava na mão de um jornalista, um jovem Drexler, e passa agora a tomar conta desse partido. Ele vai mudar o estatuto, modifica a ata e modifica o nome do partido. Não mais o Partido Operário Alemão, mas agora o Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. E todos aqueles que agora seguissem esse partido, que rapidamente passou os 1000 participantes, seriam conhecidos por uma sigla: Nazi, nazistas. Estamos nos referindo a Adolf Hitler, um ariano que nasceu no dia 20 de abril do ano de 1889. Um jovem que aparentemente era como outro qualquer, mas que a sua história ficaria marcada. Ele segue com o seu intuito, ele deseja o poder, e agora, manipulando os bastidores políticos, sendo ele um militar, tenta um golpe militar, o golpe da cervejaria. Mas é um golpe que é um verdadeiro fracasso, porque ele é preso naquele mesmo dia. Levado para a prisão, ele permanece durante menos de um ano, mas tem a oportunidade de escrever um livro, Mein Kampf, Minha Luta. E nesse livro ele colocará não só o seu pensamento, mas o pensamento daqueles que estavam com ele, daqueles que vibravam no mesmo psiquismo que eles, daqueles que desejavam trazer para o planeta Terra uma nova era, a era não do espírito puro, mas do corpo perfeito, através da eugenia, de experiências, onde todos aqueles que tivessem defeitos seriam extirpados da terra, de uma época onde ele triunfaria através do poder, da crueldade, e ele passa agora com sua ambição a tentar colocar em prática. Mas a Alemanha, que foi destruída durante a Grande Guerra, conseguiu recursos dos Estados Unidos, que passou a investir pesadamente naquele país. Era um excelente negócio, dava o dinheiro a juros, e com esse dinheiro a Alemanha comprava os produtos do próprio Estados Unidos, que foi se tornando uma potência cada vez maior, substituindo a Grande Inglaterra, que até a Primeira Guerra era a potência do mundo. E nesse desenrolar, a Alemanha começa a crescer. E se não há crise, não há necessidade do radicalismo. E tudo passa a seguir tranquilamente. E o partido nazista fica na obscuridade, assim como Adolf Hitler. Mas vem o ano de 1929. E com o ano de 1929, depois que a Europa se reconstruiu da Grande Guerra, não precisava mais comprar os produtos que vinham dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não se preparou para isso, e a superprodução de produtos de todas as esferas para mandar para a Europa cessou, porque agora a Europa era independente. E aí vem a crise da superprodução, 1929, a crise da Bolsa, a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, que acabou gerando um monte de acontecimentos em cadeia, fazendo com que os Estados Unidos, uma vez falido, cobrasse a dívida da Alemanha, que uma vez agora, sem ter condições para seguir com sua economia, mergulha numa terrível crise.
5 milhões de desempregados em poucos meses na Alemanha. E é justamente nesse momento que ressurge o Partido Nazista. Nas eleições eles prometiam a solução para todos os problemas, que seria de forma radical, de forma extrema. E nós da doutrina espírita já aprendemos que todo radicalismo, que todo extremismo é condenável. Buda já dizia que a felicidade está sempre no caminho do meio. Nós precisamos ter esse cuidado. E o povo alemão acabou acreditando naquela promessa. E naquele congresso, ou na eleição para o congresso, a maioria dos deputados eleitos foram nazistas. 1932, a eleição era para presidente da Alemanha, que agora é uma democracia. E estamos agora falando de 2 candidatos que vão se enfrentar. Adolf Hitler, representando o partido nazista, e do outro lado, um grande herói de guerra alemão, o general Paul von Hindenburg, que por ser adorado por todos os alemães, pela sua trajetória no exército alemão, venceu as eleições de forma tranquila de Adolf Hitler. E uma vez no poder, Hindenburg precisava adotar medidas urgentes para levantar a Alemanha. No entanto, o Congresso era nazista, o que fez com que Hindenburg fosse chantageado para que colocasse como chanceler uma espécie de primeiro-ministro, ninguém mais, ninguém menos do que Adolf Hitler. Para Hindenburg não era nada tão desastroso, porque ele era o presidente, e ele dessa forma conseguiria passar os projetos para que pudesse levantar a Alemanha. Mas foi no ano de 1934 que Hindenburg veio a desencarnar. E não foi assassinado, porque ele tinha um câncer de pulmão, em decorrência da grande quantidade de charutos que ele fumava. E uma vez ele desencarnado, Adolf Hitler, assessorado pelas sombras, irá dar um golpe de Estado, assassinar simultaneamente todos aqueles que pudessem evitar a sua chegada no poder, e nomear pessoas de confiança, e se intitular rapidamente o Führer. A partir daquele momento, a Alemanha era totalitária. 1934, um austríaco que nasceu em Braunau, nem alemão ele era, agora é o Führer, o grande líder da Alemanha, adorado e seguido por todos. E ele começa agora a pôr em prática o seu projeto, investe na indústria bélica. Era necessário um exército forte para mostrar a todos, ou a todo mundo, que tinham que se render à maior de todas as raças, os alemães. E ele segue com sua ideia. Sem dúvida alguma, era alguém preparado para uma missão. Não a missão do mal, mas a missão do bem. Porque ele conseguiu em pouco tempo, em 3 anos apenas, fazer da Alemanha falida, humilhada, a segunda maior potência do mundo. Pouco a pouco foi anexando territórios, pouco a pouco foi dando sequência no seu plano, até que no ano de 1939, a cartada final. Ele invade a Polônia. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. O seu intento, juntamente com a união que faz com Benito Mussolini, da Itália, e Hirohito, do Japão, é justamente de conquistar o mundo. Adolf Hitler começa com a sua saga. Todos os prisioneiros que ele faz dentro da Alemanha, os judeus principalmente, que eram uma nação rica dentro de um país, foram os primeiros a serem perseguidos. Foram os primeiros a serem presos e jogados nos guetos, para que então o governo alemão pudesse confiscar todos os bens que eles possuíam. E dessa forma, vamos tendo, primeiro, os guetos sendo criados. Posteriormente, os campos de concentração, que passaram a receber durante a guerra centenas e milhares de prisioneiros, de judeus, de poloneses, de alemães dissidentes,
eram até então campos de concentração. Mas no ano de 1941, a mente doentia de Adolf Hitler resolveu pensar numa solução final. Eram muitos prisioneiros. Precisariam extirpar centenas e milhares deles. E a solução final seria os campos de extermínio. Transformar um campo de concentração em um campo de extermínio de seres humanos. Mauthausen. O campo de concentração de Mauthausen, assim como Auschwitz, Dachau e tantos outros, tiveram ali um toque, um requinte da crueldade de Adolf Hitler, da mente doentia. Em Mauthausen, que era uma pedreira, onde os prisioneiros eram selecionados quando os trens chegavam, os homens mais fortes levados para essa pedreira, para que eles pudessem extrair o minério, algo muito utilizado como matéria-prima durante a guerra. As mulheres, as crianças, eram levados para outro local, onde posteriormente seriam exterminados. E naqueles campos de concentração, aqueles homens trabalhavam numa pedreira que deveriam subir uma espécie de 30 metros aproximadamente, levando essas pedras nas costas. Um peso de 50 quilos para esses prisioneiros que não tinham alimentação, apenas água, que estavam desnutridos, só pele e osso. Adolf Hitler projetou uma escada, hoje conhecida como Escadaria da Morte, 186 degraus. Mas não eram degraus comuns. Ele teve o requinte de crueldade de planejar para que cada degrau tivesse uma posição diferente do outro. Um elevado à direita, outro à esquerda, um para trás, outro para a frente, para dificultar o equilíbrio daqueles prisioneiros. Para que subindo aqueles degraus que levavam 30 metros acima, com pesos de 50 quilos, numa fila indiana, de quando em quando um desequilíbrio, e tombava, derrubando os demais, que caíam daquela altura e que se quebravam todo. Aqueles que não morriam instantaneamente ficavam ali, padecendo pela dor. Muitos documentários nos mostram essa realidade. Alguns desses prisioneiros, tamanha a tortura psicológica, quando chegavam lá em cima, imaginavam que ia ter que passar novamente por aquilo, se atiravam para dar fim na própria vida. Uma mediunidade das sombras, como nunca se viu. Entidades, simbolicamente falando, satânicas, que passam a conduzir seres humanos, para que dessa forma possam criar um mundo totalmente diferente daquilo que nós desejamos, que é o mundo de Jesus na terra. E eles seguem fazendo suas crueldades. Ali em Mauthausen, ele colocava para tocar nos alto-falantes, porque Mauthausen ficava dentro da cidade, do povoado. E não era interessante que os alemães soubessem do que estava acontecendo ali. Então ele colocava comumente para tocar nos alto-falantes música de Beethoven, de Mozart, de Bach, justamente quando haveria as execuções a tiros. Aqueles prisioneiros eram separados, faziam a vala e eram colocados ali perto delas. Uma vez fuzilados, eles caíam uns sobre os outros. E as pessoas que estavam no campo de concentração, todas as vezes que ouviam Beethoven, Mozart, sabiam que pessoas estavam morrendo. A câmara de gás. Era necessário criar uma forma de executar quanto mais seres humanos, sem ter custo. Estamos numa guerra, pensou Hitler. Colocaram em vestiário a instalação dos chuveiros, fecharam as portas, e para iniciar uma experiência, resolveram colocar caminhões ligados que soltavam o gás para que as pessoas respirando esse gás viessem a sufocar. Mas perceberam que tinha um método mais rápido e com menos gasto, o cianureto, e passaram a usar o veneno. As pessoas eram levadas, mulheres, crianças, nu, totalmente nu, imaginavam que iam tomar um banho,
depois de tanto tempo presos, depois de tanto tempo sem ter a oportunidade de um banho sequer, nada era falado. E eles entravam numa sala, a porta fechada, olhavam o chuveiro, mas não era água que saía, era gás que ia sufocando pouco a pouco, fazendo com que eles, desesperados, corressem para a porta e viessem a morrer uns sobre os outros. Quando abria a porta, eram os próprios prisioneiros judeus que tinham a função de pegar aqueles corpos e levar para serem cremados, queimados nas fornalhas. Não podemos sequer imaginar o sofrimento psicológico daquelas pessoas. E não podemos imaginar como um ser humano pode chegar tão baixo na crueldade, somente ajustando o psiquismo com essas entidades satânicas. Adolf Hitler iria sair do mundo da mesma forma que viveu no mundo, desequilibradamente, alucinadamente. No ano de 1945, quando os aliados invadiram Berlim, as tropas soviéticas já estavam na cidade, ele comete o suicídio e sai da Terra da mesma forma que viveu na Terra, alucinadamente, nos deixando um exemplo do que jamais nós poderemos permitir que aconteça novamente em nosso planeta, nos deixando um exemplo do que o radicalismo pode fazer quando ele é alastrado entre as pessoas do mundo. Somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, independente de raça, de crença, de cor. Somos irmãos. Hitler irá representar a mediunidade das sombras, porque não podemos imaginar que um homem sozinho tenha feito tudo isso que ele fez, mas sim assessorado por essas entidades que viram nele uma oportunidade de transformar o planeta Terra num planeta de trevas. Mas se nós temos Adolf Hitler, que representa na parábola de Jesus da árvore que produz um mau fruto, porque foi Jesus que diz: toda árvore que é má não poderá produzir frutos bons, mas toda árvore que é boa não irá produzir frutos maus. Foi Jesus que disse que nós não podemos colher uvas em meio aos abrolhos, nem figos em meio aos espinhos. E se Hitler foi a árvore má que deveria ser arrancada, porque falhou na sua missão, porque ninguém vem à Terra para fazer o mal, nós estamos aqui na Terra para a evolução, para fazer o bem, para evoluir moralmente falando. Questão 115 do Livro dos Espíritos: fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós estamos fadados à angelitude, uma angelitude que virá um dia, de acordo com o esforço de cada um que seguir nesse caminho da evolução. Ninguém nasce para praticar o mal é escolha nossa. E dessa forma Hitler vai falir em sua missão, que pode ter sido de trazer à Alemanha um pouco de paz, de harmonia, de luz. Mas ele faliu. E com certeza Deus, que é amor, como diz o evangelista João, dará outras oportunidades para que ele possa voltar à Terra, para que ele possa pagar seus débitos, para que ele possa evoluir, porque assim é com todos nós. Quem somos nós para julgar o nosso semelhante? Mas as histórias devem ser relembradas para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. E se Hitler representa a mediunidade das sombras, nós temos também um personagem que representa a mediunidade da luz. Esse é diferente de todos os outros. Nascido num povoado que à época era chamado de Cachoeira das Três Moças, e que se transformou em uma cidade depois que um engenheiro lutou bravamente para trazer para aquele povoado uma estação de trem que traria o progresso. Aquele engenheiro, chamado de Pedro Leopoldo, seria homenageado com o nome da cidade. E foi justamente em Pedro Leopoldo, um desses tantos rincões de Minas Gerais, que nasceria este personagem. No dia 2 de abril de 1910. Ariano,
como Adolf Hitler. Nascido no mês de abril, como Adolf Hitler. Com uma mediunidade para ser ajustada, como Adolf Hitler. Mas diferente de Hitler, que não sofrera na sua infância nada que pudesse levá-lo para um caminho errado, esse menino nasce numa família paupérrima. Ele e mais 8 irmãos. O seu pai é um vendedor de bilhetes, João Cândido. A sua mãe, Dona Maria João de Deus, uma lavadeira de roupa do Rio das Velhas. E ele segue a sua vida, que já era difícil, mas que ficaria muito mais, porque aos 5 anos de idade, aquele menino, em uma oportunidade, assistiria a sua mãe em uma cama, debilitada, entregando todos os filhos para amigos e parentes que chegavam. Sem se conter, aquele menino de apenas 5 anos, ele se aproxima da mãe que está ali debilitada, enferma, e ele diz: mamãe, a senhora não nos ama mais? Está nos entregando para amigos, para pessoas? E aquela veneranda mulher, com os olhos marejados de água, de lágrimas, acariciando o cabelo do menino, diz: meu filho, eu vos amo de todo o coração. Mas é que a mamãe precisará fazer uma longa viagem, e eu não quero que vocês fiquem desprotegidos. Por isso estou pedindo para que amigos, pessoas queridas, levem seus irmãos, e você também, para que possam ser bem cuidados. Mas eu prometo para você que eu sempre estarei próximo. Sabe, meu filho, daqui uns dias vão dizer para você que eu morri, mas não será verdade, porque eu sempre estarei com você, meu filho, sempre que Jesus permitir. Os dias se passaram, e certo dia estava lá o caixão com a Dona Maria João de Deus. Enquanto todos estavam ali chorando, aquele menino de 5 anos estava sentado em um caixote, com uma paz que era perturbadora. E uma amiga da sua mãe chega e diz: Chico, você não vai chorar da morte da sua mãe? Minha mãe não morreu. Ele acreditava nela. E os dias que seguiram foram piores, porque o menino Chico foi entregue para Dona Rita de Cássia, uma amiga muito querida de Dona Maria João de Deus, mas uma mulher que tinha uma doença emocional tão grave, uma necessidade patológica de ferir o menino todos os dias, principalmente porque aquele menino era capaz de ver espíritos, conversar com eles, e porque contava a sua madrinha, ela o agredia todos os dias. A rotina era tão cruel que o menino Chico foi acostumando, e de manhã muitas vezes ele se levantava da cama e ia em direção à madrinha para tomar a sua surra diária. Só depois ele ia tomar o café. E muitas vezes a crueldade daquela mulher era tamanha que quando ele chegava com a roupa suja, porque ele era uma criança, ela o agredia com um garfo no baixo ventre, fazendo com que aquele garfo ficasse pendurado e não deixando que ele retirasse. Assim era a vida daquele menino, que não tendo ninguém, corria para o fundo do quintal, entre umas bananeiras que ali havia, ele chorava. E numa dessas oportunidades ele lembrou-se que a sua mãe ensinou a oração para Jesus. E ele junta as mãozinhas e ora a Jesus. E é naquele momento que a sua genitora aparece. Mamãe, diz ele, mamãe, a senhora veio me buscar, mamãe. Leve-me daqui, mamãe, eu sofro tanto. E ela, com o coração despedaçado, ela não podia levá-lo. Meu filho, tenha fé em Jesus. Esse sofrimento que você está passando hoje será de grande importância para o seu futuro. Tudo passa, meu filho. Eu estarei aqui sempre contigo. Se Jesus permitir, confia em mim. E não contraria sua madrinha,
era uma boa mulher. E dessa forma Chico acostumou-se com as surras. Comumente ele corria para o quintal, comumente ele via sua mãe, que o ajudava, que o consolava. Até certo dia que ela diz: meu filho, eu ficarei um certo tempo sem poder visitá-lo. Tenho alguns trabalhos a realizar, mas tenho orado a Jesus, e Ele concederá, na sua infinita misericórdia, que um anjo venha cuidar de você, meu filho. E Chico ficou com aquilo na cabeça, o menino. E certo dia, quando as coisas já estavam terríveis na sua vida, ele ouve a sua madrinha falando a respeito do outro menino que vivia com ele ali na casa. Dona Rita de Cássia havia adotado uma outra criança, era um sobrinho. Mas diferente de Chico, aquele sobrinho era tratado com amor. E aquele sobrinho aparece com uma ferida no joelho, uma ferida enorme, que não sarava de maneira alguma. E ela, Dona Rita, resolve procurar uma benzedeira. E a benzedeira vem visitar, olha aquela imensa ferida no joelho do menino Walter e diz: só uma simpatia para curar. E qual seria a simpatia? Precisa que uma criança venha a lamber essa ferida 3 sextas-feiras consecutivas, em jejum. Chico, que estava perto, ouviu quando Dona Rita falou: e o Chico serve? Ah, esse menino do lado que você tem? Serve sim. Ele correu para o fundo do quintal, desesperado. Sua mãe apareceu e perguntou: o que é, meu filho? Minha mãe, a senhora não sabe? A senhora não sabe? Eu vou ter que lamber a ferida do joelho do Walter. Me ajude, mamãe. E ela diz: meu filho, não contraria a sua madrinha, porque senão ela vai ficar desapontada. Se ela pede para que faça isso, faça, meu filho. Mas isso vai curar a ferida? Não, porque saliva não cura a ferida. Mas se você prometer obedecê-la, vou orar a Jesus e pedir para que os bons espíritos coloquem ali o remédio necessário para que você não precise fazer isso diversas vezes. E assim foi a saga de Chico. Na sexta-feira, em jejum, ele vai lamber pela primeira vez aquela ferida. Como tinha uma língua pequena, era uma criança, dirá ele mais tarde, com um toque de humor que lhe era peculiar, desejar ter naquele momento uma língua de vaca, para fazer o trabalho uma vez só. Mas como era muito pequena, ele tinha que fazer toda a ferida pouco a pouco. Mas na segunda sexta-feira, praticamente já não havia mais ferida. Na terceira ele não precisou, o menino estava curado. E mais uma vez ele confiando na sua mãe querida. Mas a mãe de repente desaparece. E ele começa a ficar triste, mas ao mesmo tempo ansioso. Jesus irá mandar um anjo para cuidar de você. E logo a notícia que chega é muito boa, porque o seu João Cândido se apaixonou novamente por Cidália Batista. E Cidália vai fazer uma exigência inusitada para morar com o seu João, para casar-se com ele, que ele reúna os seus 9 filhos, porque ela quer cuidar de todos. E pouco a pouco as crianças vão chegando na casa do seu João Cândido e de Cidália Batista. E a última delas é o menino Chico, que chega muito pequeno, muito magro, abatido, com aquela camisa amarelada, com as manchas de sangue que ficaram na camisa das agressões que levava. E Dona Cidália olha aquele menino e sente uma compaixão. Vai em direção dele, abaixa-se, percebe as manchas, ergue discretamente e percebe a ferida da marca dos garfos. Ela olha para o menino, abraça com um amor, volta a olhar nos seus olhos e diz: meu filho, você sabe quem eu sou? Sei sim, senhora. Quem eu sou? É o anjo que Jesus me enviou para cuidar de mim. Ela o abraça com todo o amor e carinho e diz: você nunca mais passará por isso, meu filho. E aquele momento começa um relacionamento de amor
que iria marcar a vida de Chico. Dona Cidália compreendia aquele menino como se fosse seu filho. Ela não entendia dessas coisas de falar com o espírito. Ela não sabia como isso funcionava. Os espíritos desciam do teto, passavam a parede, diziam a todo momento coisas, davam recados. Mas apesar de não entender, ela respeitava e dizia: meu filho, não fale isso para os outros, porque não vou compreender você, conte para mim. E assim foi a vida de Chico. Agora ele está na escola, mas para ir para a escola, Dona Cidália teve que ter uma ideia. João Cândido era muito pobre e não tinha dinheiro para comprar caderno, lápis. E Dona Cidália teve uma ideia: plantar uma horta. Chico seria responsável por vender o fruto da horta, as hortaliças, numa cesta para as pessoas, e aquelas moedas seriam separadas para comprar o material escolar. E dessa forma, assim fez Dona Cidália. E Chico começou a vender as hortaliças. Mas certo dia Dona Cidália percebeu que quando ela tinha que se ausentar, alguém entrava na horta e roubava as hortaliças. E ela então resolveu prestar atenção e percebeu que era a sua vizinha, uma amiga muito querida. Sem saber o que fazer, sem desejar quebrar os laços de amizade com a vizinha, ela diz a Chico: meu filho, você sempre fala com sua mãe, peça a ela um conselho, o que eu devo fazer? E Dona Maria João de Deus, que conhecia aquele espírito que estava cuidando do seu filho, resolveu ajudar. Diga a Cidália que todas as vezes que ela for sair, que ela leve a chave da casa para a vizinha e peça para que ela cuide da casa e da horta. Nunca mais alguém roubou nada. E ela não perdeu a amiga querida. Mas Chico continuou a ver espíritos, a ouvir espíritos. E certo dia estava na escola e o Estado de Minas Gerais, em homenagem ao centenário da independência, resolveu propor um concurso de redação. As crianças que estavam matriculadas na quarta série, de todas as escolas de todo o estado, deveriam fazer uma redação em homenagem à independência, ao centenário. E a mais bela redação seria premiada. E lá está Chico Xavier, o menino. Quando se apresenta ao lado dele a figura de um homem que diz: escreva, irei ditar. Chico era muito honesto, correu para a professora e disse: professora, tem um homem lá que está dizendo que eu devo escrever, que ele vai ditar. Mas a professora, que sabia que aquele menino era meio aluado, falou: senta lá, menino, escreve. E ele sentou e escreveu. E o resultado saiu depois de alguns dias: a melhor redação em todo o estado de Minas. Quando foram dar os parabéns para ele, seus amigos protestaram: não foi ele que escreveu, são esses que ficam do lado dele, que ele diz que vê, são esses. E a professora pergunta, e Chico, que era muito honesto, confessa: sim, professora, ele está aqui do meu lado agora. A senhora quer que ele escreva algo? E a professora resolveu testar: sim, peça para escrever uma outra redação na lousa. E o menino levanta-se e pede o título: O Grão de Areia. E o espírito que está ali vai, através de Chico, trazer uma das mais belas poesias sobre um grão de areia. A professora fica assustada, leva a notícia a João Cândido. O menino está louco, diz que conversa com espíritos. João Cândido resolve tomar uma atitude drástica, internar o menino no manicômio. Mas Dona Cidália Batista mais uma vez intervém: não é o caso, João, leve o menino para a igreja, leve para o padre. João Cândido leva para o pároco Sebastião Scarzella. E esse homem irá fazer parte da vida do Chico durante um bom período. Era um homem que, logicamente, fazia parte da Igreja Católica, mas tinha um excelente coração. Quando Chico chegou lá, ele diz: reze 1000 Pai Nossos e 1000 Ave Marias. E ele rezou 1000 Pai Nossos, 1000 Ave Marias, 1000 Pai Nossos e 1000 Ave Marias, e os espíritos vinham e iam. E ele carregava pedras na procissão, e os espíritos estavam sempre ali, não o deixavam em paz. Até que Scarzella percebeu que não tinha que ser feito,
E num dia em que Chico chegou desesperado, porque um espírito obsessor o assustou, prometeu que ia acabar com sua família, o padre, sem ter como ajudá-lo, convida-o para dar uma volta na cidade. E ali ele caminha junto com o menino Chico, olhando aquele menino triste, acabunhado, que estava pensando naquele espírito terrível, resolve mudar o seu pensamento. Sem querer ou sem saber, ele utilizou algo que nós saberíamos mais tarde, que é essencial para afastar os obsessores: a mudança da vibração do pensamento. Sair de um pensamento ruim para elevar um pensamento. Desligamos o plugue que nos liga a esses espíritos. E ali o padre leva a uma sapataria e diz: Chico, você quer ter um sapato? Ele nunca tinha tido um sapato. O menino se alegrou e ele tira dinheiro do próprio bolso do salário de padre para comprar o sapato para o menino Chico, que aquele dia de tão feliz não falou mais dos espíritos. E foi seguindo sua vida com tanto sofrimento. Foi Scarzelo que disse ao pai de Chico: leve-o para trabalhar, esse menino precisa trabalhar, encher a cabeça. E é o padre que vai pedir emprego em uma tecelagem, onde o menino Chico com 8 anos começa a trabalhar. Na tecelagem, vendendo as hortaliças, indo para a escola. Não teve facilidades. Era uma vida que muitos hoje, dentro da psicologia, poderiam dizer que estava fadado a um trauma tão grande que poderia ter um transtorno de personalidade terrível, o que justificaria algumas maldades que muitos produzem. Mas não esse menino, porque ele sempre ajustou o seu psiquismo com o bem, sempre com a bondade, com o amor, e ele foi crescendo, se desenvolvendo. E quando estava com 17 anos, a sua vida aparentemente dentro das dificuldades estava mais tranquila. Mas com 17 anos, no ano de 1927, as tragédias começaram a abalar Chico. Cidália parte para o mundo espiritual. Ele fica abalado. Era a sua segunda mãe. E não satisfeito, o destino faz com que a sua irmã caia agora numa doença emocional, onde os médicos não conseguem tratar, e dirão muitos que ela está louca. E é justamente nesse momento que João Cândido resolve fazer algo que muita gente hoje deixa para fazer na última instância, quando não tem mais o que fazer, quando já procurou tudo e não deu jeito. Procurar um centro espírita. Nós somos sempre os últimos a serem procurados por algumas religiões ou religiosos, mas nós, através dessa espiritualidade, somos os que ajudamos a essas pessoas. E aí ele procura o casal Perácio, que vai ajudar aquela jovem que estava obsedada. Chico passa a ter contato agora com a doutrina espírita e começa a se interessar pelo estudo. Vejam bem que com 17 anos o menino Chico começa a ter contato com o espiritismo e se encanta com essa doutrina. Ele vai receber a primeira psicografia em uma reunião que está com o casal Perácio, 17 folhas, simbolicamente, cada folha representando um ano da sua existência na Terra. E naquele momento, a esposa de Perácio vê, através da evidência que ela possuía, uma chuva de livros que cai sobre a cabeça do menino, e percebe que ele tem uma grande missão. Uma missão que seria anunciada pelo seu amigo espiritual mais fiel, aquele que estaria sempre do seu lado e que conheceria ou que teria o primeiro encontro no Ribeirão, conhecido como o Açude. Foi ali que Emmanuel se apresenta a Chico Xavier. Foi ali que Emmanuel convida Chico para a mediunidade com Jesus, que é bem diferente da mediunidade comum. Foi ali que Chico Xavier pergunta: mas eu conseguirei ter êxito se você trabalhar muito, estudar muito e esforçar-se no bem? Muita gente esquece dessas 3 falas que antecede a da disciplina. E Chico fala: mas assim mesmo eu não serei abandonado? Não, se você seguir 3 caminhos, 3 fatores, 3 conselhos. Qual é o conselho? Disciplina é o primeiro.
Disciplina é o segundo. Disciplina é o terceiro. Disciplina no estudo da doutrina espírita. Disciplina no trabalho, porque todos nós, espíritas ou não, precisamos trabalhar, porque não vivemos de Jesus, temos que viver para Jesus. Ao contrário do que vemos hoje, muitos vivendo de Jesus, explorando a imagem do Cristo. Nós não, nós devemos viver para Jesus, para servir esse que é o nosso grande mestre, nosso modelo e guia, conforme questão 625 do Livro dos Espíritos. E ele começa agora a se interessar, a trabalhar, a estudar. Dificuldades ele teve, centenas e centenas, mas nunca deixou de confiar em Jesus. Uma mediunidade fabulosa, capaz de captar o pensamento das pessoas. Dirá o Gerivaldo Pereira Franco que quando conheceu o Chico, ele levou para o jardim ali, ainda da casa que morava com a irmã, a Luísa, e Chico mostrou para Divaldo uma rosa que tinha no jardim, chamada de Príncipe Negro, uma bela rosa. E Chico disse: está vendo essa rosa, Di? Eu converso com ela todos os dias, por isso ela está tão linda. E Divaldo teria perguntado: você conversa com ela? Converso. E ela entende? Entende, meu filho, olha como ela está bonita. E Divaldo pensou: ele é tão bonzinho, mas é tão caduco, porque conversar com rosas e elas entenderem, 26 anos se passaram. E está lá novamente Divaldo Franco fazendo uma palestra enquanto Chico Xavier psicografa. E ao final, Divaldo vem falar para Chico se ele gostou da palestra, porque na palestra ele falava sobre o Dr. Clive Bester, um médico cientista que descobriu que as plantas sentem quando nós conversamos com elas, sentem a nossa energia, que elas ficam belas se nós conversamos com carinho e amor, mas que elas podem até morrer se nós tivermos ódio. E quando contava isso para Chico, Chico disse: é verdade, meu filho, então as plantas sentem, elas nos respondem através das energias. Sim, Chico. Então eu não estava tão louco há 26 anos. Ele foi capaz de captar o pensamento de Divaldo, silenciar e aguardar 26 anos para dar uma lição. Chico era fabuloso. Certo dia ele estava atendendo, ainda jovem, estava robusto, como diz os mais antigos, né? Estava viçoso. E aí a fila que se formava para conversar com ele, ele ficava de pé, porque de pé é mais rápido e as pessoas não reclamam tanto. E havia uma jovem lá no fundo que estava inquieta. Ela queria logo estar com o Chico, a fila não andava, e um pouco irritadiça, ela olhou para Chico que estava de pé e pensou: Chico está tão gordo que parece um saco gordo. E os minutos passaram e ela chegou na frente de Chico e perguntou: Chico, como você está? Ah, minha filha, esse saco gordo que você está vendo. Ele captava o pensamento das pessoas e, ao contrário de muitos, fazia brincadeira com isso, porque ele aprendeu a amar com Jesus. Ele aprendeu que o verdadeiro médium é o que serve, é o que ama, é o que entrega. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está em reter coisas, mas sim distribuir, porque tudo que eu retenho eu não levo, fica na terra. Meu celular, o meu carro, a minha casa, até mesmo o corpo, tudo isso fica, que eu tento reter, mas o que eu distribuo, o que eu dou, o amor, o carinho, a caridade, isso é o que eu levo. Ele aprendeu com Jesus como ser um médium do amor. Quer saber como desenvolver a mediunidade? Disse Chico Xavier: desenvolva a bondade. É o primeiro caminho. Porque nós podemos ser médiuns não só dentro de uma casa espírita, não só sentados em uma mesa conversando com os espíritos. Nós podemos ser médiuns na rua, conversando com as pessoas. São espíritos, só que estão encarnados. Nós às vezes não temos paciência para escutar 5 minutos um espírito encarnado que precisa de ajuda, mas nós temos 1 hora para ouvir espíritos desencarnados. Se nós conversarmos com eles ainda em vida, não precisaremos conversar com eles na casa espírita.
Esse é o trabalho do espírita, é doutrinar as pessoas enquanto estão na terra e podem modificar sua vida, e não deixar para atender depois que estão aqui em sofrimento. Mas muitos acham que a mediunidade verdadeira é só aquela que quando sentamos em uma reunião mediúnica. Somos médiuns a todo momento, em todas as horas, bons ou ruins, na nossa profissão, na nossa família, na rua, em qualquer lugar, estamos sendo médiuns, porque naquele momento espíritos estão próximos a nós e vão potencializar nossa vontade. Hoje que estamos aqui, estamos sendo médiuns, porque enquanto eu estou falando e todos estão ouvindo, as energias estão sendo produzidas e sem perceber estamos doando energias que estão sendo distribuídas para locais que nem imaginamos. E a espiritualidade trabalhando a todo vapor com uma energia que nós estamos doando pelos bons pensamentos que estamos vibrando. Somos médiuns e que estamos numa casa espírita pensando e produzindo bem, mas que poderíamos estar em outros locais pensando e produzindo mal. Quando estamos produzindo bem, alimentamos as faixas mentais que existem sobre a Terra, segundo André Luiz, e nos alimentamos dessas faixas mentais do amor. Mas quando pensamos o mal, a recíproca também é verdadeira. Alimentamos a faixa do mal e numa simbiose também nos alimentamos. Isso explica porque alguém que começa um trabalho no bem pequeno, logo faz um trabalho enorme, uma instituição, mas também quando alguém começa um trabalho no mal, logo terá uma grande tragédia. Então a mediunidade de Chico marcou a vida de centenas e milhares de pessoas, mas de forma positiva. Hitler queria conquistar o mundo e faliu, porque ele desejou conquistar o mundo através da violência. Chico Xavier nunca pensou em conquistar nada, mas através do amor conquistou o mundo de todos nós, que hoje estamos falando dessa figura meiga e doce, que viveu na terra para servir. Quero morrer, disse ele, o dia em que todos estiverem felizes, porque eu não tenho direito de entristecer a vida das pessoas. E no dia 30 de junho de 2002, depois que o Brasil sagrou-se campeão, pentacampeão do mundo, Chico, depois de passar o dia tão frágil, debilitado naquele quartinho humilde, assistido apenas por alguns amigos e pelo seu cardiologista, ele abre os olhos à noitinha, muito debilitado. Ele pergunta: o Brasil ganhou? Ganhou, Chico, é penta. Pai nosso que estais no céu. Fechou os olhos suavemente, deixando o mundo como ele viveu, tranquilamente, como um médium da luz, um médium do amor, para seguir em direção a Jesus Cristo, a quem ele sempre confiou desde menino. Esse Jesus a quem ele tanto amou, e é o Jesus que nós da doutrina espírita amamos, porque Jesus é a razão do nosso viver. Jesus é aquela figura que sempre está presente nas nossas vidas, é a força que nos sustenta, é o farol que ilumina a escuridão das nossas imperfeições, é o confessor das nossas amarguras, o amigo das nossas horas solitárias. Ele é o pão que alimenta quando estamos com fome, mas ele também é a fonte da água viva que aplaca a nossa sede de justiça. Quando pensamos nesse mundo que muitos dizem não ter mais esperança, num mundo de pessimismo, de guerras, de rumores de guerras, de pais contra filhos, de filhos contra pais, que não sejamos nós espíritas a entrarmos nessa vibração, porque foi Jesus que disse: ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, de pais contra filhos, de filhos contra pais, de nações contra nações, mas não vos preocupeis, disse Jesus, ainda não é o fim. E se não é o fim, somos nós os responsáveis para fazermos desse mundo um mundo melhor. Foi Jesus que disse: teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas observa, se a luz que há em ti não são trevas, porque se forem trevas, que grandes trevas haverão de ser.
Nossos olhos podem ser luz ou trevas. A escolha é nossa. Dificuldades todos nós teremos, porque estamos no mundo de aflição. Foi Jesus que disse: tenho-vos dito tudo isso para que em mim encontreis a paz. Porque no mundo tereis aflições, mas lembrai-vos de mim. Eu venci o mundo. Ele não venceu no mundo. Ele venceu o mundo das más paixões, dos títulos, do poder arbitrário, e mostrou que é possível. E nos deixou o convite: quando estiver cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei o descanso para as vossas almas. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Se estás na escuridão, não temas, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais estará nas trevas. Se quer chegar ao Pai, vinde a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.